Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Americana. Essa é a série O Melhor Ano da Minha Vida. Amém? E a palavra de Deus para você que chegou até essa mensagem. Bom, o tema você já viu. Eu não sei mais o que fazer. Nós chamamos isso na vida de quando todas as opções se esgotam, quando não há mais horizonte, quando nós nos colocamos numa circunstância da vida aonde nem orar oramos mais, porque parece que acabou todas as possibilidades. Mas a palavra de Deus hoje vai lembrar você de duas coisas importantes. A primeira, não há nada nesse mundo que Deus não possa resolver na nossa vida. Eu posso crer que você está comigo nisso. Não há nada nessa vida que Deus não possa resolver. E a segunda coisa que talvez você vai descobrir, que o que para você é grande demais, talvez, só talvez, é pequeno, mas porque você está cansado, parece ser impossível. Algo que para Deus é simples demais para resolver. Amém? Antes de nós irmos para essa palavra, eu tenho duas coisas importantes para te falar. A primeira é para você que até hoje não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Não, você não está comigo mais. Agora eu fiquei triste. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas aqui. Aleluia! Só que eu tenho uma coisa para te falar. Quando nós alcançamos 10 milhões, a gente falou, tá ótimo. Parecia que acabou. Mas algumas semanas atrás Deus falou comigo, chegou a hora de ir mais longe. E eu quero declarar no nome de Jesus que 20 milhões está logo ali. Amém? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra. Aí ó, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você. E toda quinta você também tem uma mentoria de vida aqui no nosso canal do YouTube. E por último, eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Eu quero que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, mas eu quero que você saiba que o que Deus está fazendo está alcançando a vida de milhares de pessoas. E eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o seguinte: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que eu farei por você? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada dentro de casa, além de uma botija de azeite. Amém? Eu já devo ter ministrado sobre esse texto algumas vezes na minha vida. E a perspectiva da minha mensagem sempre foi muito conectada com o final
Interessante como a gente passa desapercebido, a depender da circunstância da vida que nós estamos, por coisas que são extremamente importantes da nossa percepção humana. Eu sempre fiquei na conta das botijas de azeite. Eu sempre fiquei pensando na quantidade de vasos que poderiam ser tragos a mais para resolver o problema daquela mulher. Eu sempre fiquei pensando no final, porque é muito comum a todos nós, sabendo que a quantidade de vasos determinaria a quantidade de azeite. E eu sempre dizia comigo, olha, se eles, em vez de voltar para casa, fechar as portas, ficasse mais um dia indo atrás de vasos, provavelmente teriam dinheiro para gerações. E é interessante porque a nossa mente, ela foca às vezes no lugar errado. Não é que seja errado, melhor dizendo, só talvez para alguns momentos Deus quer falar com a gente de outra maneira. E dessa vez Deus falou comigo de uma outra maneira. Só quem já chegou nessa situação da vida sabe exatamente o que eu vou dizer. Que é quando você desiste de verdade, sabe? Quando você é encurralado pela história. E aí você declara exatamente essa fala: não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E é nesse momento que você não tem nem oração mais sobrando. Você não consegue mais falar com Deus, você não consegue mais pedir. A única coisa que você consegue é sangrar, sabe? E é isso, é uma dor que não dá para explicar. Eu vou falar uma coisa para você. A gente que prega o evangelho tem um desafio muito grande, que é não desconectar da dor das pessoas. Nosso desafio é não esquecer que às vezes, por mais que haja sorriso na nossa casa, no nosso lado tem gente de luto e precisando desesperadamente de socorro. Mas o problema é que às vezes quem está assim não consegue pedir ajuda. Sangra publicamente, ninguém faz nada, sabe? Desculpa, mas quando Deus me fez entender essa realidade, eu fiquei culpado, porque às vezes na tentativa de pregar o que eu acho mais interessante, me esqueço que o maior ponto de contato onde o evangelho acerta em cheio é quando você não tem mais esperança. Porque é no dia que o impossível se estabelece que o Deus do impossível se torna a realidade única. É exatamente nesse dia onde você não tem para onde ir, que o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que anda por cima das águas, o Deus que tem poder para curar qualquer enfermidade, o Deus que tem poder para mudar diagnósticos, o Deus que faz o impossível, aparece na nossa história. Só que eu também preciso entender que essa mulher, ela é extremamente clara no que ela está dizendo. Ela não foi pedir ajuda. Entenda, por mais que soe estranho o que eu vou dizer, ela não está pedindo ajuda, ela está só dizendo o fato do que é a vida dela. Ela não pediu para Eliseu dinheiro emprestado para pagar a conta. Ela está emocionalmente desgastada, ela está espiritualmente desgastada, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz: meu Deus, quem é o culpado disso? Quer ver uma coisa? Ela diz para o Eliseu: Eliseu, eu vou traduzir em palavras, sabe, fáceis de entender. A Bíblia começa dizendo quem é o marido dela, essa mulher que perdeu. Ele era servo dos profetas. Ele não era um homem mau, ele era um homem de Deus. Então ela chega dizendo: meu marido morreu. Meu marido morreu. Você está entendendo, Eliseu? Eu tinha marido até ontem e agora eu não tenho mais. Só que ela vai dizer o seguinte: e você sabia que o meu marido era um homem crente? Você sabia que ele era um homem que temia Deus? Ela está dizendo: não tem culpa de nada. Ele não é um homem que merecia isso. E esse é o lugar da vida, quando a gente entra num momento de angústia e aflição, que a primeira coisa que a gente quer fazer é encontrar a culpa. Quem é o culpado? E quando a gente não encontra a culpa, só piora. Ela está dizendo: Eliseu, você conhecia ele. Ele era um homem que temia o Senhor, que fazia o bem.
E sobre a minha casa veio isso. Você entende que é a dor dela gritando, e ela vai piorar. Ela vai dizer: e sabe o que agora que vai acontecer? Pois é, eu tinha marido e agora não tenho mais. E meu marido não merecia ter morrido, e morreu. E sabe agora? Tem uma dívida. E os meus filhos vão ser levados como servo. A única coisa que me sobrou, agora eu não tenho mais. E é nesse momento da vida que nasce a fala: não tem mais o que eu fazer. Eliseu, acabou a minha vida, Eliseu. E aí Eliseu é a prova maravilhosa de que a pessoa certa, no lugar certo, consegue mudar o nosso vislumbre de realidade com uma pergunta: o que você quer que eu faça para você? Eu vou ler. Eu vou ler para você. Escute isso. Eliseu disse a ela: o que eu posso fazer por você? Eliseu é maravilhoso. Eliseu está dizendo claramente: essa história que você me falou, eu não posso fazer nada. Não posso ressuscitar o teu marido. Eu não posso pagar a conta. Eu não posso. Eu não tenho o que fazer. Então ele pergunta: o que eu posso fazer por você? E aí ele faz uma segunda pergunta: me conta o que você tem dentro de casa. E a resposta dela é rápida. Ela diz: eu não tenho nada. Você percebe que a palavra que vem na frente anula a possibilidade de algo aparecer? Mas 10 segundos depois aparece: a não ser uma botija de azeite. Sabe qual é a loucura de tudo? É que às vezes Deus, ao invés, ou melhor, antes de resolver o nosso problema, Ele vai resolver a nossa perspectiva sobre o problema. Você acha que não tem nada, mas você tem alguma coisa ainda que te sobrou. No dia mais difícil da minha vida, eu acreditava de maneira clara que não havia mais nada, mas havia me sobrado uma pequena coisa ainda. Uma pequena mensagem de um dia, alguém dizendo que Jesus tinha poder para mudar toda e qualquer história. É difícil para mim pregar isso e dividir a minha história, porque eu tenho memória boa para lembrar que no dia mais difícil da minha vida eu tinha certeza que não tinha nada, até me lembrar de uma mensagem de quando eu era criança. Que Jesus podia resolver problemas impossíveis. Que Jesus tinha poder para fazer coisas além daquilo que a gente podia pensar ou imaginar. E sabe, dentro do meu quarto a oração minha foi: Deus, se é verdade, é doido isso, se é verdade, fala comigo, se é verdade. Que é verdade o que, David? Que o Senhor tem esperança para me dar. Sabe qual é a loucura? É que quando nós estamos cansados, quando nós estamos debaixo de profunda angústia, coisas que nem são tão grandes parecem assustadoras, e de fato nossa visão está tão obscurecida pela dor e pelo medo que para nós fica claro dizer que não tem mais oportunidade. Mas o que a gente se esquece é que sempre haverá uma oportunidade, que sempre haverá um caminho, que sempre haverá uma saída. E às vezes está debaixo dos nossos olhos, às vezes está debaixo do nosso nariz, às vezes está tão perto, mas como a nossa velocidade, por causa da dor que nos acomete, por causa do esgotamento que está sobre nós, a gente rapidamente diz: nada, nada, não tenho nada, não tem mais chance, não tem mais futuro, não tem mais oportunidade. E aí é importante aparecer um homem de Deus na nossa frente.
Um amém apareceu no meio. Eu vou falar de novo. Nesse dia é importante ter um homem de Deus na nossa frente. O homem de Deus não faz milagres nenhum, mas nos lembrará de alguém que nunca nos abandonou, que nunca se afastou de nós, que nunca se esqueceu de nós. Ô viúva, o que você tem na sua casa? Ela disse: nada, a não ser uma botija de azeite. Para ela era nada, para Eliseu era o começo do milagre da mulher. Avisa para quem está perto de você: pode ser nada para você, mas talvez para alguém é a fagulha do milagre mais extraordinário da vida que vai começar. Aleluia. Eu confesso para você que nesse dia é muito difícil ver alguma coisa. Esse dia é muito doloroso, porque a gente faz todo um caminho, não encontra o culpado, não acha justo, e fica naquela de: por que estou passando por tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí aquilo vai deixando cada vez mais longe, cada vez mais distante, e cada vez mais a gente acredita naquilo que está falando. Não tem mais o que fazer. Então a gente vai soltando as mãos, vai desistindo de crer, vai se colocando num lugar escuro. E aí eu quero que você entenda que nesse dia a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai acreditar na primeira fala que a gente disse, nada, ou vai se apegar naquilo que nos sobrou para fazer daquilo algo grandioso. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Nesse dia a gente vai precisar escolher aonde vai colocar os nossos olhos. E eu preciso que você entenda exatamente o que eu estou te falando. A viúva não ia ter o marido de volta. Nada iria fazer o marido dela voltar. Mas a viúva ainda tinha 2 filhos que precisavam dela. E o que ela precisava para os filhos era pagar uma conta. Então uma conta não é a morte. Para a conta tinha uma forma de pagar, mas tinha que arrumar o dinheiro. Mas esse é o negócio. Aquilo que a gente coloca o olhar de morte, mesmo havendo uma possibilidade, a gente desiste sem ver o milagre acontecer. E é exatamente o ponto de tudo. Eliseu é só alguém de fora, olhando para dentro, dizendo: para você é pouco, mas para Deus é o início do maior milagre da sua vida. Para você é nada, mas na mão de Deus vai se tornar a maior provisão da sua história. Para você é uma botija de azeite, mas para Deus é o pagamento da dívida, é o dinheiro para a sua família e é o sustento para o resto da sua vida, para a sua casa. O passado não vai dar para resolver, mas o futuro vai ser resolvido. Ai, meu Deus do céu. E é isso, meu lindo. Ou você agarra aquilo que se perdeu, ou você se agarra naquilo que ainda está na tua mão. Ou você esquece, anula a esperança, ou então você se agarra naquilo que sobrou e transforma aquilo no maior milagre e o maior testemunho da sua vida. Então a partir de hoje, esqueça a frase: não tem mais o que fazer. A partir de hoje você vai dizer: não tem o que fazer para mim, mas para Deus sempre haverá uma saída. Aleluia! Sempre haverá uma saída. E aí a mulher: bom, eu vou chover no molhado, porque você já sabe. A mulher pegou os 2 filhos e falou: vamos ouvir o que o profeta está falando. Vamos sair de casa e vamos atrás dos vasos para encher de azeite.
Eu sei o que você já sabe. Quando se fechou a porta da casa e a viúva começou a encher os vasos de azeite, a Bíblia vai dizer que o azeite da botija não acabava. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. Há 3 minutos atrás não tinha nada, mas agora o azeite da botija não acaba. Não, eu vou melhorar. 2025 acabou, mas 2026 o azeite da botija não vai acabar. Aleluia! Até ontem, até 10 minutos atrás, não havia nada, mas agora o azeite não vai acabar. O azeite não está acabando, traz outro vaso. O azeite não acabou, traz outro vaso. O azeite não acaba, traz outro vaso. O azeite não acabou ainda. E a mãe vai olhando para os filhos e vai dizendo: traz azeite, traz botija. E o filho olhando para a mãe dizendo: aonde está o azeite? O azeite está aqui, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Então deixa eu melhorar. Enquanto Deus está na história, não há impossível que possa paralisar o agir dele. Enquanto Deus é parte da nossa história, não há beco sem saída, não há final da história, não há. Enquanto Deus está presente, há uma esperança. Eu confesso para você que eu entendo que a nossa humanidade, ela sempre tenta gritar mais alto, não é verdade? Mas eu quero trazer para você o que a palavra diz, sabe? É engraçado porque eu escrevi tanta coisa, eu não falei nada do que eu escrevi até agora. Eu olhei e falei: Jesus, que mensagem que eu estou pregando? A mensagem que eu estou pregando é a que você precisa, não a que eu quero pregar. Eu aprendi algo com Jesus. E talvez essa seja o ensinamento mais importante que você não pode esquecer. Quando você não sabe mais o que fazer, quando o impossível se torna o único cenário que tem na frente dos seus olhos, é nesse momento onde apenas um nome, apenas uma pessoa tem poder para resolver a nossa vida. O cenário que para nós é o fim, para Ele é o início do maior testemunho da nossa história. O que para nós não há mais o que fazer, para Ele é um caminho em linha reta para construir a maior e a mais poderosa história da nossa vida. Era fim para nós, mas para Ele era a porta de entrada na nossa vida. Talvez você se esqueça, mas um dia se lembrará que quando tudo foi chamado de impossível por você, nesse dia você conheceu o amor da sua vida. Nesse dia você descobriu que existe um Deus de verdade, que cuida nos céus e na terra. No pior dia, você descobriu o maior amor do mundo. Ou seja, o que para nós é o final, para Ele é uma porta de entrada, para entrar na nossa história e mudar de uma maneira tão profunda que daqui a alguns dias nem lembraremos que chamávamos de impossível o testemunho que estamos vivendo agora na presença dEle. Eu já quis esquecer do meu pior dia, até que descobri que por causa do meu pior dia eu me tornei um pregador do Evangelho. Eu queria me esquecer do dia mais difícil da minha vida, até que me lembrei
que por causa do pior dia da minha vida, eu tenho um casamento, 3 filhos, e a palavra de Jesus mudou a minha história. Até a minha vida está na minha mão, estava tudo normal, mas no dia que o impossível se apresentou, eu tive que clamar por Ele, e por causa dele, eu estou aqui pregando para você agora. Escute o que eu vou dizer. Tudo o que dói muito, na presença dele tem um resultado extraordinário. Tudo que para você é nada, na mão dele serve para alguma coisa. Tudo que para você é o fim, para ele é só o começo de algo poderoso. Eu quero só que você entenda. Não foi Eliseu que multiplicou o azeite. Não foi o Eliseu que fez o milagre. Você sabia disso? Não foi o Eliseu que fez. Eliseu não fez nada. Eliseu só falou: busca os vasos, entra na tua casa, tranca a porta e pega a botija e começa a despejar nos vasos que você tem. Não, você não está entendendo. Você vai voar uns 30 metros para cima agora. Agora vai. Avisa o irmão do lado. O milagre estava dentro da casa dela. O milagre estava dentro da casa dela. Diga. O milagre estava dentro da casa dela. A solução do problema estava dentro da casa dela. O pagamento da dívida estava dentro da casa dela. Mas como ela está olhando a perda, não está conseguindo ver que com Deus sempre há uma solução. Então hoje eu quero que você entenda. Às vezes você está achando que é impossível aquilo que Deus é facinho para Ele resolver. Eu vou tentar melhorar, eu prometo. Acompanha comigo. De todas as maneiras a gente vai precisar do Senhor, ok? Mas às vezes o problema que você está vivendo nem é tão grande. Às vezes a dor que você está sentindo nem é tão grande. Talvez, só talvez, você esteja esgotado, cansado, e por causa disso não está percebendo que a solução já está dentro da sua casa, já está debaixo dos seus olhos. Mas porque você está cansado, você está dizendo que não tem para onde ir. Mas eu quero falar para você que tem. Eu quero falar para você que sim, tem para onde ir. Existe um milagre disponível para você. E talvez você espera que ele venha de longe, mas eu quero declarar que ele já está dentro da sua casa, que ele já está perto de você. O problema é que para você era muito pouco. Só que o que você vai descobrir rapidamente é que pode ser nada para você, mas quando você colocar na mão de Deus, será o combustível para você viver o maior milagre da sua vida, o maior testemunho da sua história, porque na sua mão não serve, mas na mão certa mudará o destino da sua vida. Então, em nome de Jesus, se prepare para viver milagres de lugares inesperados, de lugares que você não imaginava, de coisas que você talvez não acreditava, de pessoas que você não esperava. O seu milagre vai vir de lugares que você não esperava nada, mas na mão certa se tornará o maior testemunho da sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que de repente acabou os vasos. E quando os vasos acabaram, acabou o azeite. Só que a Bíblia diz que a dívida dela foi paga.
os filhos dela não se tornaram escravos. E aquele foi o recurso para uma vida inteira. Eu vou falar algo que talvez vai ficar estranho. Um dia, você vai agradecer por ter vivido o pior vale da sua história. Um dia, você vai agradecer porque um dia tudo deu muito errado e você perdeu o controle total da sua vida. Um dia, você vai agradecer pelos piores dias, porque foi por causa deles que você descobriu o Deus do impossível. Foi por causa dele que você descobriu o quão amado você era. E foi por causa daqueles dias que hoje você é quem você se tornou. Porque antes você tinha certeza que nada servia, mas agora você já sabe que tudo que para ninguém serve, na mão dele tem o poder para se tornar o maior milagre da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus, porque nos dias de angústia te descobrimos, porque no dia da dor te conhecemos, e o Senhor não nos desampara. O Senhor levanta os nossos olhos e nos faz perceber aquilo que não conseguíamos perceber. Obrigado, Jesus, porque os dias difíceis vão passar e os nossos olhos se erguerão em esperança e o horizonte será claro, e então celebraremos o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém.